Olha, vou fazer a propaganda do filme de um grande amigo, do cineasta Marcelo Brenan, lá de Pernambuco, Porta a Porta, A Política em Dois Tempos, um filme gravado na campanha de 2008. Tudo bem, ali ainda existia aparentemente mais dinheiro legalizado do que existe hoje em termos de campanha, então são campanhas caríssimas, mas eu convido as pessoas a assistirem esse filme para elas verem o que é isso que você está relatando, quer dizer, o que é uma campanha porta a porta, o que é uma campanha de rua, o que é o dia da eleição numa cidade, principalmente por vezes do interior, em que todas as pessoas vão para a rua mesmo, vestindo a camisa do seu lado, né? A gente tem grupos políticos nas cidades de forma muito mais clara do que por vezes a gente assiste nas grandes capitais, etc. É sobre isso que você está falando, né? Eu acho que esse é um grande tema, essa é uma grande questão. A política se faz no pulsar das ruas, muitas vezes, no cotidiano das discussões, na aproximação das pessoas, na tentativa de convencimento, da persuasão, etc. Muito provavelmente, Felipe, a gente vai tentar levar isso para o universo virtual, vai tentar levar isso para as redes sociais, para o WhatsApp, coisas desse tipo. Só que o grande problema é que a gente tem discutido muito nos últimos anos que esse tipo de campanha mais virtualizado tende a ser uma campanha que carrega consigo ainda mais ódio, ainda mais fake news, ainda mais disseminação de falsas impressões e de vendas de promessas fáceis. E eu acho que esse é um grande problema que a gente vai precisar discutir, porque se eu não estiver enganado, a gente já está farto dessa quantidade assombrosa de má informação sendo veiculada, e isso, se agravado, pode demonizar ainda mais a política, e eu acho que a gente não está em tempos de demonizar a política. Na verdade, acho que não existe tempo algum para se demonizar a política, e a gente vai precisar tomar muito cuidado com essas eleições. Acho que é importante cancelar, adiar, e só em relação a essa questão do adiamento, como você colocou, só gostaria que isso fosse feito claramente pelo Congresso Nacional. Sinceramente falando, são os congressistas quem tem que fazer isso. E existe uma PEC no Senado oferecendo à Justiça Eleitoral quase que um voucher para ela fazer do jeito que ela achar que tem que fazer. Eu não acho que os congressistas brasileiros tenham que abrir mão desse papel, e eu não acho que a gente possa confiar tanto no ativismo da Justiça, porque eu acho que a Justiça, se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer guiada pelo Congresso Nacional nesse caso. Acho que o primeiro grande ponto que esse indivíduo, esse rapaz, essa moça, enfim, essa pessoa precisa considerar e eu sei que isso é utópico ao extremo, mas eu acho que as utopias por vezes precisam nos guiar. As pessoas precisam ter orgulho disso. As pessoas precisam dizer: eu entrei para isso, para estar na sua vida e para cuidar dos seus direitos e transformar os seus direitos em políticas públicas minimamente razoáveis. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você gosta de dizer vote em mim porque eu não sou político, eu não estou disputando outra coisa que não um cargo político. Então é quase que como se eu votasse para o presidente do Conselho Nacional de Veterinária, num engenheiro que está me prometendo que não é veterinário. Quer dizer, o que ele entende desse raio desse negócio? Então, assim, o político entende de política. Ah, mas a política é ruim. Não, a política pode ser boa quanto mais o cidadão se aproximar dela. E não boa para ele, boa para nós. Né? Óbvio que nos dividimos em ideologias, em percepções da realidade, etc. Mas acho que uma coisa muito importante, uma vitória dessas eleições, em tempos de pandemia, é mostrar o papel do Estado na vida das pessoas. O que tem acontecido ao longo desses últimos dias, né, e vamos falar aqui de maneira muito calma e muito tranquila, para a gente não correr o risco de falar a bobagem, a insanidade que o ex-presidente Lula cometeu ao longo das últimas horas, dos últimos dias, de dizer que, graças a Deus, quis a natureza que aparecesse esse monstro para ver que a gente é importante o Estado. Não, não precisa matar ninguém para descobrir a importância do Estado. Mas é importante a gente observar, mesmo aqueles que acham que o Estado tem que ser mínimo, ou aqueles que acham que o Estado tem que ser máximo, é importante a gente perceber. O papel da política nas nossas vidas é essencial. As decisões que nos guiam em momento de pandemia e em qualquer outro momento são decisões políticas que serão melhores à medida em que as pessoas escolherem melhor, acompanharem melhor, olharem melhor para os seus políticos. E aí você coloca um ponto, Felipe, que é absolutamente fundamental. No município isso é mais fácil.
O cidadão consegue avaliar com maior clareza o papel de um prefeito, principalmente, precisa aprimorar o olhar sobre a Câmara Municipal, mas o papel de um prefeito, as políticas públicas que a prefeitura tem levado adiante, as obras que têm sido realizadas, isso os cidadãos já mostraram que conseguem fazer minimamente bem, e acho que é tempo da gente aprimorar isso, e no nível municipal isso é infinitamente mais fácil e real, tanto que em alguns lugares a política nem dialoga com o plano estadual e federal, porque as pessoas percebem que a vida ali é uma vida própria, uma vida daquela realidade, e elas vão conseguir avaliar aquela realidade. Talvez sofisticar um pouco essa visão, muito talvez, mas é na cidade que a gente vive e é ali que a gente consegue avaliar melhor. Olha, é possível sim detectar lideranças fantásticas, lideranças muito comprometidas com a vida da sua sociedade, com o desenvolvimento econômico, mas principalmente com o valor da vida humana, né? A dignidade da vida humana é um preceito constitucional no Brasil, está escrito na nossa Constituição. A gente, inclusive, Felipe, tem percebido que alguns prefeitos, algumas prefeitas, que não andavam muito bem avaliados, que andavam fazendo um trabalho um pouco mais difícil, talvez um pouco aquém daquilo que tinham prometido ou do que podiam fazer, ou mesmo diante da situação econômica não estavam encontrando formas de fazer as coisas acontecerem, se mostraram grandes líderes. E grandes líderes se mostram em momentos diferentes, né, distintos. Você tem falado disso ao longo da sua vida, tem lançado livros falando sobre liderança. Liderança também depende muito, por vezes, da ocasião, do instante. E nesse instante difícil, duro, a gente tem visto bons exemplos, assim como tem visto maus exemplos. Eu vou começar só com um que é quase anedótico e vou partir para os bons exemplos. Bom, a gente teve o exemplo de uma cidade na ilha de Marajó, lá em Belém do Pará, em que o prefeito, sua esposa, presidente da Câmara, e seu vice, todos com idade ali no quadro de considerado risco, desapareceram da cidade. Nem isso que a gente está fazendo aqui eles fizeram. Eles desapareceram e disseram: somos do grupo de risco, não vamos mais trabalhar. E se isolaram, voltaram para a capital, foram para Belém e desapareceram durante muitos dias. Então, a gente tem isso, a gente teve o caso do prefeito de Limeira que matou a humanidade, né? Olha, vai morrer todo mundo vai morrer. Fez uma live com isso, ou seja, a comunicação na lógica da liderança é muito importante. Mas eu destaco aí algumas prefeituras e alguns prefeitos. Por exemplo, Guilherme Pazin, Bento Gonçalves. Tem uma familiar ligada ao universo da saúde que já lhe disse em janeiro: essa nuvem vai varrer o mundo e a coisa vai ficar muito feia para o nosso lado. Lado humanidade, Brasil, país, enfim. Ele montou um comitê entre o fim de janeiro e começo de fevereiro, ele já tinha um comitê montado para o enfrentamento da crise. E quando você se prepara recebendo todas as notícias que você tem de fora para algo que vai chegar em você, é óbvio que a probabilidade disso dar certo é infinitamente maior do que mais de 20 dias depois de alguma coisa aprovada pelo Congresso, por exemplo, você resolver assinar dizendo: ah, tá, isso aqui talvez faça sentido. Que é o que, infelizmente, o nosso presidente da República tem feito de maneira bastante equivocada. Mas Guilherme Pazin, prefeito de Bento Gonçalves, se preparou para a crise. Esse é um caso muito interessante. Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro, interior de São Paulo, impressionante, assim, o cara virou o Citibank dos prefeitos, né? Tô brincando aqui porque nos anos 90 o mote do Citibank era The City Never Sleeps, né? O banco que nunca dorme. O cara não dorme, o cara tá em tudo. E é importante o líder estar próximo, né? Levar uma palavra, mostrar algo, estimular, incentivar. É fácil, né? Por exemplo, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a flexibilização deu o relaxamento lá do isolamento, todos os vereadores votando de casa. É um belo exemplo, né? Quer dizer, ó, vocês podem voltar para a rua, mas a gente está aqui protegido. O prefeito Fernando Galvão tem sido um líder muito presente, eu acho que isso é muito importante, com várias iniciativas. Por exemplo, uma que eu achei muito interessante. A cidade tem uma feira. Feira, para muitas pessoas, é o meio de subsistência, é o jeito que a pessoa encontra de vender seus produtos. Ele construiu a feira de um tal jeito, ele remodelou a feira de um tal jeito, que a feira virou delivery. As pessoas vão passando de carro, param nas suas barracas prediletas, abrem lá o porta-malas ou abrem a porta de trás do carro, enfim, e colocam ali os produtos, chegam em casa, higieniza tudo direitinho e tal. Mas deu vida ao feirante, por exemplo, e deu vida ao movimento econômico da cidade. Londrina,
estoque alto de merenda. Muitas crianças vão para a escola para se alimentar. Imediato, secretária de Educação, a Maria Tereza, simplesmente mandou, pediu, né, solicitou, enfim, que as merendeiras fossem, perdão, que as pessoas responsáveis pela merenda, pelos estoques das escolas, distribuíssem essas cestas para as famílias dos alunos, sobretudo daqueles alunos em condição de vulnerabilidade mais acentuada, para que a comida, não apodrecesse, né? Porque o que não falta nesse país é matéria dizendo que tem comida apodrecendo em estoque de prefeitura pelo Brasil, infelizmente isso por vezes acontece. Distribui esse recurso alimentar para as famílias e vamos tocar a vida. Prefeita de Caruaru, Raquel Lira, com a qual eu tive a oportunidade de ter uma excelente conversa, participou do lançamento recente de um livro sobre cidades que eu lancei, que eu escrevi, falando sobre a importância de preservar as vidas, de enfrentar os grandes desafios dos interesses econômicos, por vezes um pouco mais desesperados ou por vezes um pouco mais afoitos. E claro, a gente sabe que o empresário também está com a corda no pescoço em muitos casos, mas de manter as pessoas num mínimo de isolamento, de tentar fazer uma festa importantíssima para a economia da cidade, que é a festa junina, de uma maneira minimamente responsável, com lives, etc, etc, enfim. Então, tem muitos prefeitos se mostrando lideranças das mais expressivas. E eu acho que a gente precisa respeitar muito isso, Felipe, sabe? Acho que a gente precisa se reconectar nessas figuras. E se essas figuras tiverem algum problema de justiça, estiverem fazendo compra superfaturada, etc, 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 o brasileiro precisa aprender a olhar para o Poder Judiciário e acreditar que em algum instante a justiça vai ser justiça nesse país. Agora, como liderança, a gente tem tido exemplos muito especiais e muito bons. Eu acho que o primeiro grande desafio, Felipe, é as pessoas estabelecerem nas suas vidas as suas temáticas. Então, eu quero participar. Mas você quer participar do quê? Eu quero participar, eu quero melhorar minha cidade. Ótimo, legal pra caramba, é uma baita de um norte, mas é um norte. Né? É o horizonte, por vezes, até distante. O que você quer melhorar na sua cidade? O que você quer fazer, de fato? Eu quero melhorar o trânsito. Melhorou, tá mais focado. Né? Você sabia que a cidade, por exemplo, São Paulo tem um conselho municipal de trânsito. E esse conselho se reúne por regiões da cidade. Olha que legal. Já pensou em participar de uma reunião do conselho de trânsito? Onde eu quero chegar com essa minha resposta, Felipe? Quando as pessoas colocam causas nas suas vidas, elas precisam procurar o que já está sendo feito. A probabilidade de uma pessoa estar inventando a roda é infinitamente menor do que a probabilidade da pessoa ter uma ideia, desejar algo e se aproximar efetivamente de algo que já exista. Mesmo que seja temporariamente. Mesmo que seja para perceber, puxa vida, eu acho que esse pessoal não faz do jeito que eu gostaria de fazer. Mas as pessoas precisam ter essa experiência de perceber que o terceiro setor hoje no Brasil é tão diversificado, tão diversificado, tão diversificado, que a probabilidade de uma pessoa dotada de vontade não encontrar resposta à sua vontade em coisas que já acontecem é muito baixa. Eu vou dizer isso do meu ativismo político, por exemplo, em prol da democracia, em 2001, quando nasceu isso de forma muito forte em mim, eu era um garotão aí de 26 anos, enfim, o movimento Voto Consciente existia desde 1987, portanto, desde os meus 12. Né? E a avó de um amigo falou, cara, você gosta tanto disso, por que você não vai? Né? A saudosa dona Glorinha Ferraz, figura maravilhosa, que me levou para dentro do movimento Voto Consciente, falou, toca, vai viver a vida aí dentro. E eu tô lá desde 2002, fazendo coisas e fazendo outras coisas em outros lugares. Né? Depois essa história da educação política, de lançar um livro como esse que você colocou, que é parte de uma coleção praticamente paradidática de política, em que a gente fala de educação política, legislativo municipal e agora de cidades, essa é uma coisa que eu aprendi a fazer, que eu gosto muito. Não é porque eu fiz doutorado que eu tenho que falar difícil. Né? Eu vou falar difícil lá no Academic, no Congresso, não sei o que, naquela maluquice toda lá, mas aquilo eu nem saio divulgando por aí. Não ter vergonha de simplificar, não ter vergonha de falar fácil. A gente viu uma pessoa que tem uma exposição no Brasil gigantesca ao longo dos últimos dias, falando, entre aspas e com todo respeito, bobagens sobre política, que é a cantora Anitta, e mostrando o quanto ela precisa, ou quantos brasileiros em geral precisam entender mais de política para agirem politicamente. E eu achei muito legal ela correr o risco de falar coisas que nitidamente estavam erradas, né? O que é o Poder Judiciário? É lá onde fica o presidente, os senadores? Não, não é. Né?
mas as pessoas precisam aceitar que necessitam mais informações, as pessoas precisam aceitar que o que elas desejam já está sendo feito e elas podem se aproximar disso, e a gente tem visto coisas geniais e maravilhosas nesse sentido, e quanto mais gente, quanto mais recurso, quanto mais energia tiver nisso, eu acredito que a gente vai conseguir dar boas respostas acerca de muito do que a gente tem de demanda nesse país, e não são poucas, a partir do ativismo da sociedade. Eu acho que o ativismo da sociedade é um ativo importante para a nossa realidade. O CLP tem abraçado causas muito relevantes para a realidade da sociedade. E a gente tem que ter muito orgulho disso. Essas causas, é claro, elas não são unânimes. Portanto, numa democracia, o discurso, a declaração, o debate, claro que tem que haver o contraponto. Tem gente que era contra a reforma da Previdência. O CLP e uma série de outras organizações eram favoráveis à reforma da Previdência. Na guerra de narrativas, eu nem gosto de usar essa palavra guerra, no embate de narrativas, no debate, na lógica da construção de opções distintas, a opção que nós defendemos foi uma opção aceita pelos congressistas e consolidada para a nossa realidade de país. Isso é outra coisa importante. Nem por isso as pessoas que são contrárias precisam odiar, precisam querer matar, precisam querer jogar pela janela. Não! São narrativas, são momentos, são instantes da democracia, assim como lá no começo da reforma da Previdência, a gente sentia muita dificuldade e tinha, por vezes, a percepção de que seríamos derrotados no Congresso Nacional em alguns instantes, e depois conseguimos reverter isso e conversar e persuadir e fazer a lógica do advocacy, enfim. Então, isso é muito importante e o CLP tem um papel muito relevante nisso, porque o CLP tem princípios e causas. E o princípio da democracia orienta sempre as nossas causas. Portanto, quem discorda, lamentamos que discorde e respeitamos as discordâncias. Quem concorda vem somar com a gente e vamos fazer isso juntos. E existem coisas fantásticas, porque o princípio democrático deve nos guiar sempre. Eu acho que isso é maravilhoso. O orgulho de trabalhar no CLP está ancorado muito nos princípios. É legal trabalhar onde seus princípios também estão ancorados, né? E isso é muito significativo e muito bacana. Humberto Dantas, muito obrigado pela sua entrevista ao Virtu News. É ótimo sair nesse tom positivo de que a sociedade pode fazer a diferença, se engajar, de que há sim bons políticos e bons prefeitos fazendo um trabalho louvável nesse momento de crise, e isso renova a nossa esperança que, na verdade, o bem-estar da nossa democracia depende da nossa participação cidadã no país. Muito obrigado, Humberto. Eu que agradeço, e é uma maravilha conversar com uma pessoa que em 2008 colocou numa sala diversos prefeitos e disse: precisamos nos aprimorar tecnicamente e nós acreditamos em vocês. Felipe, obrigado, você é um exemplo, cara, e acreditar na política é algo essencial, e eu acho que a gente vai muito longe dessa forma. Obrigado, um grande prazer estar aqui no Virtu News. Obrigado, Humberto, um abraço.